Tem gente que passa a vida inteira tentando encontrar fora uma sensação que nunca vai conseguir acessar desse jeito. Mais amor, mais validação, mais reconhecimento, mais aprovação. Como se finalmente precisasse acontecer alguma coisa do lado de fora para ela conseguir sentir paz dentro. E talvez seja exatamente aqui que aquela frase, o reino de Deus está dentro de vós, começa a fazer sentido realmente de verdade. Porque talvez essa frase nunca tenha falado sobre um lugar distante. Talvez ela fale sobre consciência, sobre presença, sobre um estado interno que a maioria das pessoas perdeu contato, tentando buscar tudo fora de si mesmas. E talvez você já conheça essa sensação também. A sensação de viver esperando que alguma coisa lá fora aconteça para finalmente você conseguir se sentir bem. Quando eu tiver esse relacionamento, quando eu for reconhecido, quando minha vida melhorar, quando eu conseguir aquilo que eu quero, quando alguém finalmente me amar da forma certa, percebe? E a pessoa passa anos acreditando que a paz dela está presa em alguma coisa externa. Mas o problema é que quando a sensação de vazio vem de dentro, nada do lado de fora consegue preencher completamente. Percebe? Porque por mais que a pessoa conquiste coisas, sempre parece faltar alguma coisa dentro dela. E talvez a parte mais silenciosa, se a gente possa dizer assim, disso tudo, é que muitas vezes a pessoa nem percebe que vive desconectada dela mesma. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, eu sou mentora. E uma das coisas que eu mais observo nos meus atendimentos é quando as pessoas foram aprendendo a buscar fora aquilo que nunca elas desenvolveram realmente dentro. Segurança, valor, presença, pertencimento, paz. E isso cria uma busca emocional que nunca termina completamente. Porque a mente, ela começa a acreditar que quando isso acontecer, é que eu vou me sentir completo. É que eu vou me sentir completa. Só que o tempo passa. As coisas acontecem, só que a sensação de vazio, ela continua. Porque talvez o vazio nunca tenha vindo da falta daquilo lá fora. Talvez ele venha da desconexão da pessoa com ela mesma. E talvez seja exatamente isso que essa frase ela tenta mostrar. O reino de Deus está dentro de vós. Talvez o que você procura desesperadamente do lado de fora precisa primeiro ser acessado dentro de você. Porque existe uma diferença muito grande entre usar as coisas externas para compartilhar a vida e usar as coisas externas para tentar preencher um vazio interno. E talvez seja por isso que tanta gente vive hoje ansiosa, emocionalmente dependente de outro, buscando validação, precisando ser escolhida, precisando ser reconhecida, precisando sentir finalmente que é suficiente, porque existe uma parte interna que nunca aprendeu a acessar a presença de verdade. E quando a pessoa ela perde essa conexão interna, a conexão com ela mesma, ela começa a viver emocionalmente em busca constante por algo que alivie essa sensação dentro dela. Então a pessoa acaba procurando a aprovação, amor dos outros, a conquista, a validação, como se aquilo ali tentasse preencher alguma coisa dentro dela. E talvez você possa perceber isso também. A sensação de nunca conseguir descansar completamente dentro de você mesmo. Como se sempre faltasse alguma coisa.
como se sempre existisse mais alguma coisa para você conquistar, para finalmente você conseguir ter paz. E quer saber o mais desafiador? É que a pessoa, ela pode até conseguir aquilo ali que ela queria, mas a sensação, ela vai sempre continuar voltando, porque aquilo que é interno não se resolve apenas externamente. E é aqui que existe talvez a coisa mais profunda disso tudo. Talvez o reino de Deus nunca tenha falado sobre um lugar físico. Talvez fale sobre o seu estado de consciência, sobre presença, sobre conexão interna, sobre um estado em que a pessoa finalmente ela consegue existir sem viver muitas vezes emocionalmente vazia o tempo inteiro. Porque quando você está completamente perdido, buscando tudo lá fora, você perde o contato com aquilo que existe dentro de você. E talvez o maior sofrimento que a gente possa ver hoje, na maior parte das pessoas, seja exatamente esse: a desconexão com a própria presença dela. As pessoas, elas vivem aceleradas, distraídas, buscando, correndo, tentando ali preencher algo, mas quase nunca param para perceber do que realmente estão fugindo internamente. Porque muitas vezes o excesso de busca é também uma forma de não entrar em contato consigo mesmo, percebe? E talvez seja por isso até que muita gente sente esse vazio, mesmo quando aparentemente as coisas estão bem na vida dela. Porque presença não se compra. Paz não se conquista do lado de fora. Valor interno não nasce da validação de outras pessoas. E quando você começa a ter essa percepção, você começa a perceber isso, algo muda dentro de você. Porque você começa a entender que talvez a vida nunca tenha sido sobre buscar desesperadamente algo lá fora. Aquilo que você precisa primeiro despertar já está dentro de você. E isso muda a sua percepção, a forma como você começa a se enxergar, a forma como você começa a olhar para você mesmo. Porque não se trata mais de o que falta na minha vida, mas de você perceber há quanto tempo eu estou desconectado, desconectada de mim mesma. Há quanto tempo eu tento preencher externamente dores internas. Há quanto tempo eu acredito que a paz está em algum lugar lá fora e não dentro de mim. E aqui é que entra algo muito importante nesse momento. Quando você perceber, até mesmo agora, na próxima vez que você sentir essa sensação constante de falta, perceba, observe o que exatamente você acredita que precisa acontecer para finalmente você conseguir ter paz com você mesmo. Não tente responder, o objetivo não é esse. Não tente responder rápido, sem fugir automaticamente. Apenas perceba. Porque talvez o que você procura fora há tanto tempo começa exatamente no momento em que você se volta para dentro. E talvez seja exatamente isso que aquela frase queria dizer o tempo inteiro. O reino de Deus está dentro de vós. E quando isso começa a ficar claro dentro de você, algo dentro de você começa a desacelerar. Talvez não de uma vez, porque você já estava acostumado com isso tudo, mas aos poucos você vai desacelerando com muito mais presença, com muito mais consciência e menos necessidade de buscar fora aquilo que a sua alma está pedindo para você acessar dentro de você o tempo todo. Se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, eu quero que você me conte aqui nos comentários. O que você percebe que passou o tempo todo, até tempo demais, procurando lá fora, e que sempre esteve dentro de você? Porque muitas vezes a transformação começa exatamente quando você simplesmente percebe que aquilo que você mais procurava nunca esteve tão distante quanto você imaginava. E se você quer continuar entendendo o que está por trás do que você sente, curta esse vídeo,
Compartilhe com alguém que você percebe que precisa entender sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje. E se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal. A Consciência que Cria. Até o próximo vídeo. Até lá!